que tem que ser todos os dias, certo? Isso é que é fundamental. Como sempre, chamamos um RP para falar sobre RP. Mas hoje também a gente vai falar sobre a mulher, né? O papel da mulher hoje na sociedade, nessa vida louca que a gente tem vivido, em especial quando se fala de pandemia, porque a gente tem que se virar em 1000 vezes, né? Boa tarde aí para Vitória, para Hanna, para Rebeca, Aloísio Júnior, Manu Soto. Manu, deve ser Manu, né? Tudo bem, Manu? Muito bom ter vocês aqui com a gente. Daqui a pouco eu vou chamar a minha convidada. Ela está atuando em uma multinacional, já tem aí uma experiência fantástica na área da comunicação. E a gente quer que o maior número de pessoas acompanhem a nossa live e compartilhe essa experiência da nossa convidada. Então, peguem aí o aviãozinho, convidem os seus amigos para que a gente possa compartilhar experiências e conhecimentos. Nossa convidada, antes de chamá-la, vou fazer aqui uma breve apresentação, né? Nossa convidada é a Ângela Faria. Ela é diretora de comunicação da América do Sul e cultura global da Ingredion e está na companhia desde 2018. Ela é formada em Relações Públicas pela Casper e pós-graduada em Estéticas Tecnológicas pela PUC. Ela também atua em outras multinacionais, como a Otis, Ericsson e Bayer. Além da comunicação, a Ângela tem 2 paixões, que é o Bento, de 4 anos. Agora a Ângela, para a gente falar sobre as paixões da vida dela, que com certeza vão muito além da comunicação. Olá, Ângela. Oi, Marisa, tudo bem? Tudo bem, e você? Joia, obrigada pelo convite, aí muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Que bom, seja muito bem-vinda. Bem-vinda aí a todos que nos acompanham na nossa live. É importantíssimo dizer que esse espaço é um espaço de troca de experiências, de conhecimento, e você tem experiência de sobra no que diz respeito em comunicação. Mas, como hoje é uma live em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a você, mãe, né, mulher empreendedora, batalhadora e mãe do Bento, que eu acho que isso... Principalmente mãe do Bento, exatamente. A maternidade é algo, assim, fundamental na nossa vida. Quem ainda não é mãe de filhos biológicos, né? Pode ser mãe de grandes ideias, de grandes realizações, mas realmente ser mãe de um ser é algo assim que muda completamente a nossa vida. Eu acho que é aquilo, né? É uma responsabilidade muito grande. Então tem que querer muito também. Tudo bem não querer, tudo super bem não querer também. Eu tenho um amigo muito querido e ele falava assim para mim: Marilisa, filho dura muito. É a única coisa na vida que a gente sabe que é para sempre, né? Para sempre. Exatamente. Ângela, bem-vindo aí todos que estão nos acompanhando. A Beatriz aí já está dando parabéns pelo nosso dia. O Quito, sejam muito bem-vindos. Chamem aí os seus amigos RPs ou não, para que a gente possa conhecer um pouquinho da Ângela. Ângela, eu vou começar diferente hoje essa live. Por que você resolveu fazer RP? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Nossa, tempo. Bota tempo nisso, né? A gente estava falando disso, quanto mudou o curso, quanto mudou tudo. Mas eu decidi, eu tinha muitas dúvidas o que fazer, eu sabia que eu ia para a área de humanas, eu sabia que meu caminho era ali, mas não tinha ideia. E era na época ali a guia de estudante, né? Nem sei se hoje ainda existe guia de estudante, mas lia guia de estudante para procurar referências e tudo mais.
E aí eu me lembro muito claramente que eu fui num evento vocacional, essas coisas de escola, e eu vi uma mulher e eu falei assim, nossa, que mulher. Que engraçado a gente falar disso hoje, né? Porque eu não tinha parado para pensar. Ela me parecia uma mulher muito forte. E eu olhei e falei assim, o que essa mulher faz? E fui conversar com ela. Ela falou assim, eu sou relações públicas. Eu falei, gente, eu quero ser esse tipo de mulher aí também. Eu lembro que eu saí e fiquei com isso na cabeça. Eu falei, não, mas eu precisava entender um pouco mais, porque eu não sei o que faz um RP, enfim. E aquela preocupação, né? Meus pais, como que lidariam com o RP, né? Um curso que até então não se falava muito. Até hoje não é um curso tão dito, né? Não é direito, não é medicina. E aí, quando eu falei pro meu pai, ele falou para mim, eu acho que tem tudo a ver com você. Eu falei, oi? E ele falou assim, porque onde eu trabalho tem uma RP e ela cuida de eventos, ela trabalha a comunicação, ela trabalha a liderança. Então, eu olhei pro meu pai e falei, putz, achei, é isso. E aí, entrei no meu primeiro mês de faculdade e falei, gente, o que é isso? Não tem nada a ver com o que eu imaginava, que loucura e tudo mais. E logo no primeiro mês, eu entrei para fazer faculdade em fevereiro. Em março, uma amiga minha, Thalita, inclusive, irmã da Stephanie, uma amigaça minha de adolescência, falou assim, Angela, eu tô saindo do meu estágio na Infraero e eles pediram uma RP. Eu não conheço nenhuma RP, a única RP que eu conheço é você. Eu falei, mas eu tenho um mês de faculdade. Ela falou assim, eu vou indicar, seja o que Deus quiser. E aí, o meu pai trabalhava na Infraero, só que eu não quis contar pra ele e fui fazer o processo seletivo. E aí, passei. E aí, eu falei, pai, você não sabe, vou trabalhar na Infraero, que... Era um lugar que eu não tinha referência. Eu conhecia tal RP que ele sempre falava, fiz treinamentos, enfim. Então, foi esse. O começo da jornada foi aí. E aí, quando eu caí, comecei a trabalhar já logo de cara, eu me vi sem opção de, tipo, como assim eu vou pensar nisso? Deixa eu ver qual é que é. E a minha carreira inteira foi assim, sabe? Assim, tipo, vamos ver qual é que é. É um desafio, vamos ver qual é que é. E foi indo, foi indo. Super orgânico, assim, o processo. Que interessante. Ângela, você é uma RP abençoada e premiada. A gente conversa bastante na sala de aula e aí a gente fala assim, seu pai sabe o que é RP? Então sempre faz aquela cara de tipo jornalismo, tipo relações internacionais. E inclusive é uma das bandeiras nossas falar nas empresas, nas médias, nas pequenas, em especial nessas, né? O que é o profissional? Porque você falou, não é hoje uma profissão muito conhecida e reconhecida, o nome, a nomenclatura, mas quando você fala, eu quero uma pessoa que tenha liderança, que tenha gestão, que tenha visão, comunicação, todo mundo quer um profissional como esse, mas não liga todas essas atribuições com relações públicas. E o que nós queremos é exatamente isso, desbravar esse muro que existe hoje, porque nós sabemos da importância de todas as profissões de comunicação, mas que relações públicas têm essa visão fantástica do todo e faz toda a diferença. E acho que assim, a gente, desde o comecinho, a gente estuda para ter uma visão mais integral, né? Eu falo isso muito com as meninas que trabalham comigo, com a minha equipe, do quão privilegiado nós somos de ter uma visão da área como um todo, da empresa como um todo, né? Isso se a gente está em empresa, mas se a gente está em agência, a mesma coisa, se a gente está em consultoria, porque não consegue se fazer comunicação ou qualquer outra demanda que a RP possa cuidar sem você conhecer o ambiente organizacional, sem você conhecer a liderança, sem você conhecer o seu operador de fábrica, que é o cara que você quer impactar no fim. Eu estava até pensando hoje, pensando na live, pensando, né, nos RPs que agora estão se formando, e é muito sobre mim, assim, eu lembro, um dos professores falou uma vez assim, até deve ter gente aí da Casper também que estava nessa aula. O professor perguntou, gente, quem gosta, sei lá, de rock? Aí a maioria das pessoas levantou a mão. Quem gosta de música clássica e tal? E aí ele falou alguma coisa, ele falou, vocês assistem, por exemplo, Record? Vocês gostam de ouvir pagode? E aí as pessoas, né? Falei, então, mas isso é sobre RP. Porque você vai lidar com o presidente da empresa, mas você vai lidar com uma pessoa que não tem o mesmo nível de informação ou o mesmo tipo de formação, a mesma base. Então, assim, você tem que saber lidar com todos os públicos, né? E para mim é um presente, porque para mim cada experiência, cada troca com uma pessoa diferente ou parecida comigo é um presente para mim, assim, é muito relacionado ao que eu acredito para minha vida, o meu propósito, né? Eu falo isso o tempo todo, então eu sou muito
feliz de ter feito um curso que me deu a possibilidade de fazer mais que comunicação, porque hoje eu faço o que o meu coração sempre quis fazer, que é trabalhar com cultura, é trabalhar com diversidade e inclusão, hoje também olhando para a sustentabilidade. Então, são temas que a gente se apaixona, né? Eu brinco até, tem gente que trabalha com temas que são complexos, que gosta de resolver problemas do dia a dia e tudo mais. Eu falo, putz, a gente tem o privilégio de construir naquela pequena sociedade uma sociedade melhor todos os dias, né? A questão do propósito é algo que nos enche e quem consegue, quem pode trabalhar com aquilo que ama é uma pessoa realmente privilegiada, né? Ó, eu já tô vendo os elogios aqui, tá bom? Quero mandar um abraço para a Silvia, nossa secretária-geral, que entrou aí prestigiando nossa live. Dar um alô aqui para a Bárbara da Uniquesul. Mandem de onde vocês estão falando, de qual é a sua faculdade. Isso é importantíssimo para a gente ter aí uma mensuração para quem que nós estamos falando. Olha, o Roger, Marco está falando um choque, né? Muito bom, isso mesmo. Você tá rindo porque você conhece esse Marco, Ângela? Eu conheço, óbvio. Aí tem um monte de amigo aí, já tô vendo um monte de amigo aí junto. Que delícia, que delícia. Eu quero falar uma coisa. A gente descobriu também que a Ângela, na verdade, tem dois amores, né? Duas paixões. Além do Bento, ela tem uma outra paixão que é o balé. Então, fiquem aí de olho na nossa live. Nós vamos fazer hoje um sorteio muito interessante de uma RP que trabalha com balé, tá? Então, você que está acompanhando a nossa live, acompanhe que até o final eu vou contar para vocês como é que é. Olha, eu tô vendo Casper, Anhembi, Morumbi, FAAP, muito legal, que bom que vocês estão aqui com a gente, chamem aí os seus amigos. Ângela, mas você começa então na Infraero. A gente está falando de uma empresa que é um marco no Brasil, né? Ela é referência. E aí, você fica da Infraero, você vai para onde? Aí na Infraero, enfim, atuei em tudo quanto é coisa que a gente pode. A Infraero é super. Tem vários amigos que trabalharam lá, porque muita gente da Casper ia para a Infraero. E te dava um pouquinho do gosto de várias coisas que a gente podia fazer. Mas lá a gente não podia ser efetivado. E aí eu fui para a Bayer. E aí foi minha primeira empresa multinacional. Fui para a Bayer, Crop Science, que é a divisão agro. E entrei como estagiária. E foi um momento muito, muito legal, porque tinha sido uma separação na época da Bayer Crop Science Limitada e a oportunidade de construção de uma área de comunicação pela primeira vez nesse grupo. E na época a Cláudia Davi, que era minha gestora, me levou e a gente fez um montão de coisas de implementação de uma área de comunicação. Então, para mim, eu saí da Infraero, que tinha um foco em comunicação bastante diferente, né? Porque não é aquela comunicação organizacional, era o estagiário ali mobilizando em várias coisas, deputado com dinheiro na cueca, imprensa chegando e a gente correndo, lançamento de ponto de embarque com o presidente. Então, assim, era muito de cerimonial e protocolo, mas muito de comunicação do dia a dia. E aí fui para a Bayer ajudar nessa construção de uma nova área de comunicação. E aí era um terreno fértil de aprendizado, né? Para entender como que as coisas são, entender comunicação interna, entender comunicação externa, entender o que eu gostava de fazer e o que eu não gostava. E aí eu fiquei na Bayer 5 anos. Eu saí de lá, já tinha uma área, de fato, de comunicação robusta e regional. E aí eu tive a oportunidade de ir para a Ericsson. E a Ericsson... Aí tô vendo até a Betinha escrevendo. Betinha, ela arrasou muito. E a Betinha saudade demais. Ela era... a gente trabalhou junto, ela em eventos, e era uma delícia. Bom, e aí da Bayer fui para a Ericsson. E na Ericsson, com uma responsabilidade pela primeira vez regional, para cuidar de América Latina, né? Para ir ajudar, na época eu era analista de comunicação, para suportar a regionalização, a comunicação regional da Ericsson, que era América Latina. Tinha pouco, acho que quase um ano de região. E um desafio enorme de começar a trabalhar com outras culturas, de trabalhar numa estrutura remota, né? Então, com pares em cada país. Minha chefe ficava na Colômbia, aquela coisa toda. Mas foi um aprendizado absurdo
absurdo, com uma estrutura regional, de uma empresa com uma cultura muito democrática, uma empresa sueca, né? Então, acho que é uma cultura que, acho que não tem tantas empresas suecas no Brasil. E foi um aprendizado sobre cultura organizacional que eu acho que, em termos de cultura, foi a empresa mais que me trouxe essa ideia de que uma cultura democrática, a possibilidade das regiões terem força. E cresci muito na Ericsson, né? A Ericsson foi a empresa que me tornou gerente super rápido, que acreditou no meu potencial. E eu fui muito feliz também lá. Fiquei mais, acho que uns 4 anos e meio, quase 5 anos. E aí surgiu a oportunidade de ir para a Otis. Eu nunca trabalhei no mesmo mercado. É tão maluco, porque assim, eu fui para a Bayer, e depois fui para a Ericsson, que era Telecom. E aí, da Ericsson Telecom, fui para a Otis Elevadores. Eu falava, gente, elevadores e tal, o que eu vou fazer, né? E aí, caí dentro do RH pela primeira vez. Fui trabalhar fui ser a gerente de comunicação interna. E aí, nesse meio tempo, minha carreira foi indo muito focada em comunicação interna, que sempre foi a minha grande paixão, sempre foi. Porque eu falo, já que a gente tem que trabalhar, que a gente possa tornar o dia a dia das pessoas melhor, né? Então, assim, a comunicação interna, para mim, tem muito esse papel de dar informação, de tornar um ambiente legal de trabalho. Enfim, a gente tem essa responsabilidade de ajudar o líder a ser um líder melhor e tudo mais. Só que isso se esbarra muito em temas de RH, né, também. E eu era super avessa, eu falava, Deus, meu pai, RH... Porque o RH era o cliente mais crítico que sempre comunicação interna tem. E aí fui para essa posição da Otis, ser gerente de comunicação interna e responsabilidade social. Foi a primeira vez que lá a cadeira já era com essas duas frentes. E fui parar no RH. Aí falei, meu Deus, como que vai ser isso? Aterrorizada. E foi um aprendizado absurdo, porque é no RH que tudo acontece, né? No RH que a gente entende a dinâmica organizacional, é no RH que a gente entende as dores da liderança, as dores do colaborador, a gente entende tudo, como as coisas acontecem, né? Está muito ligado ao planejamento estratégico, porque quando a gente fala de comunicação, é muito fácil falar que a comunicação tem um papel estratégico ou que você consegue ter acesso a muita informação quando você está num nível mais alto. Não vamos ser hipócritas aqui. Quando você está num nível talvez mais tático ainda, você tem que entender, conversar. É seu papel buscar essa informação. Ou ter um líder que é muito uma pessoa que passa essa mensagem de forma clara. Mas muitas vezes isso não acontece no dia a dia, né? A gente tem muita demanda, não consegue ter essa visão. No RH, em qualquer posição que você está, você tem essa visão. E eu falei, gente, era uma coisa que eu tinha tanto, né, preconceito e abriu meus olhos. E aí, por sorte, já na Ericsson, a gente já trabalhava um pouco do assunto de diversidade e inclusão. Eu tive como braço de comunicação para esses temas. E aí, quando eu cheguei na Otis, a gente estava começando esse trabalho. E aí eu falei, é aqui que eu quero entrar. Vamos entrar aqui e começar a ajudar nesses temas, ainda muito como comunicação, apoiando o RH. E me apaixonei loucamente por esse tema. Foi o momento que eu também engravidei do Bento e que me tornei muito mais forte como profissional, porque eu acho que até você ter o filho, você fica muito refém do trabalho. E depois Total. Você pondera muito mais, porque as coisas têm pesos importantes, ambos têm pesos importantes. Eu acho que nem eu, né? Cada um tem uma visão da maternidade, do trabalho. Para mim, não funcionaria só a maternidade, não funcionaria só o trabalho. Para mim, fez muito sentido esse duplo chapéu aí. E aí, me apaixonei por isso. Na época, a gente lançou muitos programas, e aí caminhando em comunicação e tudo mais. Só que aí surgiu a oportunidade da Ingridian, que vinha com um desafio muito legal de estruturar uma área de comunicação, e aí não só comunicação interna, comunicação de uma forma geral, e também responsabilidade social. E aí, assim, depois de muitas idas e vindas e discussões, eu acabei indo para a Ingridian, que era uma empresa que estava muito relacionada com o meu propósito, que é uma empresa, na verdade. A Ingridian, ela é uma empresa de ingredientes, né, que trabalha em tudo. Então, assim, a Ingridian está presente em todos os produtos. Todos os produtos que a gente consome no dia a dia tem alguma coisa da Ingridian. Então, desde do amido, desde um texturizante que vai num iogurte, num ingrediente que vai no papel, num elemento que vai dentro do remédio, enfim. E aí, eu tive o Bento tinha alergia à proteína ao leite da vaca, eu queria muito amamentar, então amamentei o Bento durante 1 ano e meio. E nesses 7 primeiros meses, eu fiquei com ele em casa e não podia comer na rua. Bom, agora em tempo de pandemia, isso é super normal, né? Mas eu não podia comer, eu tinha que fazer minha própria comida, eu tinha que cuidar do Bento, eu não podia comer os 8 alimentos alergênicos até descobrir que era o leite, que ele era alérgico.
foi um período maluco da minha vida e eu entendi que a indústria não estava preparada para suportar essa mãe que tem um filho e que quer amamentar, mas que não pode consumir os alimentos. E a Ingredient vindo falando sobre isso, sobre alimentos veganos, com proteína à base de planta, falando de redução de açúcar, de rótulo limpo. Eu falei, quero isso daí para mim. Comecei a ver a necessidade de trabalhar em empresas que tinham muito a ver com o meu propósito também de vida. E aí caí na Ingredient há 3 anos. Entrei, estruturamos a área de comunicação, também todos os programas de responsabilidade social. A área ganhou peso, ganhou força, virou sustentabilidade, change management, sustentabilidade e comunicação. E aí, no ano passado, a minha cadeira ficou um pouco diferente. Ficou 50% regional, 50% global. E eu passei a cuidar do programa de aceleração cultural, que era algo completamente novo para mim, que tem aquilo que eu comentei com você, né? Que cultura, que era um tema que lá na época de RP, a gente falava pouco, a gente falava muito de identidade. Eu lembro que a gente falava de identidade e organização. E acho que hoje essa identidade se traduziu em cultura organizacional, né? E aí isso foi brilhando os olhos, porque a gente já fazia isso. Eu acho que comunicação é o principal ativador de cultura, sem dúvida nenhuma. E aí fui. E agora completou 1 ano, e agora esse mês a gente anuncia, na verdade, que eu deixo de ser regional e vou ser só global, cuidar de cultura e experiência do colaborador. Então, assim, uma trajetória, eu comecei a trabalhar em 2004, né? Já são aí quase 17 anos, trabalhando em áreas diferentes, em setores diferentes, e eu sinto todo dia o frio na espinha do medo de fazer algo novo, porque o tempo todo tem algo novo. E eu acho isso delicioso. É o que eu ia falar, que delícia, né? Quem gosta de... Muito desafiador. O Roger está falando aqui, top. Olha, a gente tem pessoas nos assistindo lá da Fundação Getúlio Vargas. Tem alguém, o Thiago da Otis, falou que você fez uma maravilha dentro da Otis. Isso não tem preço, né? O reconhecimento do colega, de quem trabalha com você, às vezes até maior do que o próprio chefe, porque o colega está ali, né, no seu dia a dia, sabe o que está acontecendo. Esse lance de diversidade, bom, o Thiago é um parceiro da vida, assim, diversidade e inclusão. A gente, acho que um dos projetos mais lindos que eu fiz foi um vídeo sobre como a gente avançou em diversidade e inclusão na Otis. E ele foi o protagonista do nosso vídeo por toda a história de vida dele. E um cara que hoje abraça a causa e leva para todos os lugares aí que a gente vai. Então, assim, o grupo foi ampliando. E hoje eu tenho uma rede de amigos que são unidos não só pelo trabalho, mas pelo propósito. Isso é delicioso. Com certeza. Ângela, a gente está falando de empresas totalmente diferentes, né? De ramos diferentes, de segmentos diferentes, como você mesma disse. É muito importante saber aqui de você, que já tem essa experiência, o posicionamento do profissional de relações públicas quando ele se vê nessa mudança. Porque eu tenho uma paixão minha, que é o terceiro setor. Eu chego a essa conclusão em todas as minhas sessões de terapia, que o terceiro setor é o que eu mais amo. Mas a essência do profissional de relações públicas é exatamente essa: é ter a capacidade de conhecer segmentos novos e utilizar a competência dele para fazer com que aquilo ande. Fala para quem está nos acompanhando e de repente está na faculdade, ainda tem dúvidas. Como que é essa experiência? Eu acho que assim, a gente vai... Primeiro que a faculdade, ela é uma excelente base de planejamento estratégico. Eu acho que a faculdade de RP, acho que o grande ganho que a gente tem é planejamento estratégico. Acho que são poucos os profissionais, mesmo na área de comunicação, que conseguem ter uma visão de planejamento estratégico, alinhado ao negócio, da forma que a gente tem. Mas eu acho que é o que você falou. A gente sai com um kit de ferramentas da faculdade para implementar, que ele cabe em qualquer lugar. Na verdade, o que a gente precisa ter, né? Regra número 1 de comunicação é bons ouvidos. É saber ouvir, é se abrir para conhecer o novo. Porque aí, às vezes, a gente sai com um pacote de ferramentas e acha que é copy-paste, né? A gente copia e cola igual em cada empresa que a gente vai.
Eu lembro que tem um grande amigo que trabalhou comigo, não sei se está aqui hoje, Paixão, que ele falava assim, a gente contratou, que ele era do RH, né, a pessoa de talentos lá, ele falou, a gente contratou para você fazer aquilo que você fez na outra empresa, e você não fez. E aí, no final das contas, a gente fez um programa completamente diferente, e é exatamente sobre isso, tinha uma inspiração. E todos esses programas, de alguma forma, eu acho que tem uma linha muito, muito parecida nos projetos, programas que a gente implementa nas empresas, porque ela tem um fundo de ferramental muito similar com o que a gente escuta dentro da faculdade, mas as soluções nem sempre são iguais, porque, no fim das contas, cada empresa demanda, cada pessoa, né, cada realidade ali demanda uma necessidade específica, os negócios são muito diferentes. Então, é muito diferente você fazer, por exemplo, comunicação interna numa empresa com uma OTS, que tem técnico no campo, que é o cara que está indo lá arrumar o elevador, arrumar a escada rolante do shopping, que não está todo dia dentro da sua operação, para um colaborador que está dentro da sua fábrica, mas também não pode se conectar em celular. E aí, assim, no fim das contas, cada realidade é uma, né? E aí, por isso que eu falo, né? O propósito da diversidade ele sempre é muito forte. Cada pessoa é única. E aí, no processo de comunicação, por isso que ele ganha tanta força nessa comunicação com liderança, porque a comunicação ela é muito individualizada, né? Quando você fala de comunicação de liderança. E eu acredito muito nesse nosso papel, de que a gente é influenciador de liderança para fazer com que esse processo seja cada vez mais customizado. Não tem copy-paste, né? A gente tem, na verdade, ferramentas que podem ser aplicadas em diferentes organizações. Tá certo. Olha, a Amanda Gomes falou o seguinte, a Ângela deixou um legado lindo na Otis, gratidão. O Herbert falou, Ângela, profissional super competente. Meu parceiro também. E o Ederson falou, Ângela, altamente inspiradora, grande pessoa e grande profissional. O Ed, eu não posso falar dele, o Ed eu não posso falar. O Ed é o cara que mais, de todo mundo, ele é o cara que mais me inspira na minha jornada de diversidade e inclusão. Ele sabe disso, eu conheço ele desde muito nova. E a história dele de vida é linda, maravilhosa, com 2 adoções muito, muito relevantes, com 2 crianças lindas e que enfrenta uma jornada maluca com um filho PCD, transgênero e um cara apaixonado pela vida enfim, não posso falar dele, não consigo. Não dá. Muito bom. Agora, Ângela, você é uma mulher privilegiada, certo? Pelas empresas que você passou, pelo próprio pai que já trabalhava na Infraero, mas hoje a grande maioria, em especial dos estudantes, não possuem esse privilégio que você teve, né? Aos que não têm esse privilégio, mas têm esse desejo, esse propósito, o que você fala para essas pessoas? Porque você é uma inspiração, né? Mas é claro que a nossa essência faz toda a diferença. Mas o que... Exatamente, mas o que é que a gente não pode faltar numa pessoa para que ela possa alcançar o que você teve, essa trajetória de vida? Eu vou te dizer algumas coisas, assim. Eu vou te dar um exemplo meu, que eu me lembro como nunca. Quando eu fui trabalhar na Bayer, enfim, eu trabalhava na Infraero, era outra realidade, e fui competir numa dinâmica de grupo com um monte de gente que ou fazia faculdade estadual, ou fazia uma faculdade cara, né? Porque a Casper na época era... não lembro como que fala, mas assim, era super barata, enfim, eu não tinha noção, e nós, mulheres, novamente, aquela autossabotagem o tempo todo. Não, porque eu não sou boa o suficiente, não, porque eu não estou pronto o suficiente, porque era um desafio, porque o meu inglês era muito ruim, ainda o pessoal discorda, mas assim, era a dificuldade de, apesar de privilegiada, não ter tido base que outras pessoas tinham, com uma situação talvez financeira melhor, enfim. E eu fui para uma dinâmica e eu me lembro que na hora da apresentação as pessoas falavam, porque eu fiz intercâmbio para cá, eu fiz intercâmbio para lá, eu fiz não sei quantos cursos, e eu falava, ferrou, eu não vou passar nisso aqui nunca, porque eu fui, né, eu ia para Caconde, né, todo fim do ano era Caconde que eu ia, que é onde a minha família mora e é a minha referência. Só que eu queria muito aquela vaga e eu tinha toda a minha criatividade a meu favor, tinha toda a minha vontade de fazer, tinha inspiração do balé, e aí eu fiz um esquema lá de apresentar como se fosse um palco.
eu fui a Ângela, né? E eu lembro que aí eu fui para a final. Quando eu cheguei na final com pessoas, eu falei, gente, não vou passar. E eu lembro que eu entrei e minha chefe na época falou assim, a gente gostou muito de você. Simples, ponto, fim. E eu mudei minha vida ali naquele emprego, era um sonho, enfim. E aí eu penso em cada processo de estagiário, por exemplo, que eu tenho tido com os analistas, a Letícia, que trabalha com a gente agora, a Mahara, que trabalhou com a gente ano passado, a Vitória, que foi um super... Assim, a gente não escolhe a técnica, a gente escolhe pela atitude, a gente escolhe pelo que a gente sabe que a pessoa vai trazer de força, de vontade para fazer, a gente escolhe pelo pensamento lógico, pela base que traz, por quão atualizado tá. Porque eu brinco com as meninas, eu falo, gente, eu tô velha, né? Então, assim, eu vou fazer, né? Eu não sei fazer, eu fui formada num outro mundo. Então, assim, eu tenho que me manter atualizado o tempo todo e acompanhando para não ficar para trás. Enquanto vocês estão frescos, vocês estão vivendo isso no dia a dia de vocês, na dinâmica de vida, na forma que vocês se comunicam, na forma que vocês falam sobre propósito, vocês são muito atuais. Então, quando entra, eu falo, entra para trazer novidade, não me vem querer seguir a gente. Eu quero que você faça a gente seguir vocês. E é um presente. Então, eu nunca me esqueço, uma Rara, a nossa estagiária do ano passado, ela chegou, né, numa dinâmica de profissionais de comunicação e ela ficou sentada. E ela falou assim, vocês se importam se eu não levantar para falar? Aí eu falei, gente, ela deve ter alguma deficiência, tadinha, não consegue, né, tadinha. Aí ela virou e falou assim, porque eu não gosto de falar. A minha comunicação, eu gosto de estar no back. Assim, eu não me sinto bem, eu vou arrasar. Se você encontrar, eu vou arrasar. E eu lembro disso tão claramente, ela sendo tão genuína, tão autêntica, que não era isso que a gente queria alguém que trouxesse a diferença para falar de uma forma diferente, de ver de forma diferente. Letícia, que trabalha com a gente, enfim. Eu acho que as pessoas são escolhidas pelo que elas são e não pelo que, de fato, elas têm de repertório. Porque não adianta você ter o melhor repertório, a melhor faculdade, o melhor estudo, se no final das contas você não é um cara que se mostra aberto, que não demonstra suas vulnerabilidades, que não mostra que quer muito, que não... Enfim, eu acho que a gente escolhe as pessoas no fim por conta da atitude, não por conta da pura técnica, definitivamente. Que legal, isso é fundamental, a questão de você ser exatamente quem você é. E é claro, estar sempre antenado no que está acontecendo no mundo, no mercado, afinal de contas, o profissional de RP, ele tem que saber o que está acontecendo no mundo. Olha, muitas pessoas, muitos elogios aqui para você, Ângela. O Rodrigo está falando assim, concordo com a Amanda. A Amanda falou que você deixou um legado lá na Otis. Só quem trabalhou com a Ângela sabe o quanto ela marca a nossa vida e deixa um legado pelas empresas que ela passa. Eu vou falar. O meu maior legado é esse monte de gente aí maravilhosa que eu tenho na minha vida até hoje. Graças a Deus. É o meu maior legado, sem dúvida. Não tem preço. Não tem. Ângela, essa é uma live especial do Dia Internacional das Mulheres. Dentro da profissão, né, as mulheres dominam o mercado de RP, mas eu queria saber das dificuldades. Você, como mulher, quais as dificuldades você teve? Babado essa pergunta, né? Essa pergunta ela é muito... Eu acho que, assim, a mulher RP, a mulher em IT, a mulher em marketing, a mulher em qualquer área, ela ainda está enfrentando a luta de ter o seu espaço, né? Eu acho que, de novo, eu sou muito privilegiada de ter trabalhado em empresas avançadas culturalmente, mas sou de uma geração machista, sou machista, né? Por conta de uma criação que veio. E muitas vezes não percebia esse machismo, porque era a forma que me ensinaram a pensar, né? A forma que o mundo moldou a gente a pensar. E eu acho que a gente está vivendo justamente essa mudança, né? A gente tem esse poder de viver essa mudança e atuar em empresas que olham para isso com uma preocupação. Acho que o desafio sempre foi o de ter... Difícil expor isso, né? De uma forma muito simples. Mas eu acho que a gente que é mulher, a gente que é nova, quando a gente entra numa empresa para trabalhar, tomar muito cuidado com
com qualquer coisa que você fale, porque qualquer coisa pode ser avaliada de outra forma. Eu tinha muito esse medo. Eu sempre fui muito expansiva, e aí eu tinha medo desse jeito e tudo mais. E às vezes você ouve alguma coisa de amigos, né, de colegas homens, e você ri para aceitar. E hoje, graças a Deus, estou numa posição que eu não simplesmente não aceito, como eu tenho o papel de educar essa população para ser diferente. Eu ouvi uma vez de uma pessoa que falou assim para mim: eu queria fazer parte do grupo de diversidade para mostrar que não tem que ter muito mimimi, não. Eu nunca passei por isso porque eu sempre fui forte. Eu sempre me posicionei e hoje eu estou na posição, e era uma pessoa numa posição alta de diretoria. Então eu acho que é assim. E eu falei assim: que bom que você não teve esse problema, mas muita gente tem. Muita gente tem, não tem voz. Muita gente tem e não consegue se expressar porque simplesmente não se sente à vontade para expressar. Tem muita gente, enfim, se escolher o lugar que a gente quer trabalhar para enfrentar. Acho que o balé é um. Foi o lugar de colocar muita energia para transmitir algo com tanta suavidade, assim. Então eu então tudo se mistura no final das contas.
uma certa hora, a hora tá... Ah, tá. Então, eu achei super legal de como é que vai funcionar, como que você se inscreve para você participar. Isso é super importante. A questão não, dessa Fala que eu lembro quando eu comecei a trabalhar, a relevância de imprensa, né, para tudo que a gente fazia. E hoje a gente vê, por exemplo, mídia social muito mais né, uma tragédia nos Estados Unidos. Quanto mais a gente tem a visão do que está acontecendo no mundo, mais a gente... Então, eu vou deixar gravada. Tá? A live fica gravada. Tem um outro. Uma outra visão e muito mais rápido do que a gente. Você me dá aula, né? Ele é sempre importante.
Acho que olhar para trás tudo, a gente precisa que as empresas olhem para a gente, né? Sozinha. Isso em tudo. Então, assim, não adianta falar da questão da mulher nas empresas e esquecer mais força para continuar mudando. Por isso, de que o que difere o homem da mulher é a competência. E aí, o respeito mútuo é fundamental. aí a lei não obriga a empresa a fazer a mesma coisa pelo homem. Então, as empresas que se diferenciam são as que saem na frente, né? E fazem isso por conta própria, né? Que falam, eu vou fazer igual, porque aqui Que legal. Ângela, foi um prazer falar. De trazer o estudante, porque infelizmente como nós somos criados por uma legislação, muitas coisas nós somos engessados. Então nós queremos trazer essa leveza, essa agilidade, essa visão diferente que o jovem tem, né? E por isso desse às vezes eu brinco
têm o privilégio de estar nas organizações porque são vistas como não tão sexys para esse ambiente, né? Que não trazem novidade e sempre são pessoas que estão consumindo os produtos e precisam estar representados dentro das organizações. Então, um programa que chama Embaixadores, que são os embaixadores dentro das universidades, então não perca. Vai ser assim uma apresentação muito gostosa. Quem acompanhou a premiação do concurso de vídeo RP para quê? Nós teremos os nossos mesmos apresentadores. É um trio maravilhoso, Ângela, divertidíssimo. A Samantha, que é uma aluna de RP, trans, 2020 muito turbulento, mas também muito produtivo, acho que para muitas pessoas. Né? Ângela, muito obrigada pelo seu tempo, por contar, dividir aqui a sua história, compartilhar conosco, e estamos sempre à sua disposição. Obrigada. Obrigada, um feliz Dia da Mulher para você, para